apaixonante. Ser alvinegro é ter alma e coração no mesmo sonho de velhos, jovens, ricos, pobres, pretos e brancos. O Ceará nasceu com a vocação da eternidade. Tudo pode passar, só o alvinegro não passará, porque o que tem que ser, Ceará. Edmilson Maciel. Aqui na 3, conversando com você, amigo torcedor, falando de futebol, falando do Ceará e falando do canal do vovô, tá certo? Vamos bater um papo hoje, tá por aqui já Lucimato, 32959191. Pode receber mensagem aí que a turma vai descer a lenha, viu? César Figueiredo, Garibaldi, já por aqui. Tem uma novidade boa pra gente. Muita coisa ruim pro Ceará, mas tem uma novidade boa agora. O Vovô Zap tá comigo aqui, tá certo? 9900, bom, né? 9900-1914 aqui pra gente conversar com o torcedor. Manda sua mensagem dizendo que está acompanhando, que a gente está registrando aqui a sua audiência, tá certo? Mas deixa eu trazer o César Figueiredo. César, dia bastante movimentado. Já eu vou trazer o Rodrigo para ele trazer as primeiras informações pra gente trabalhar em cima delas, né? Mas uma desclassificação precoce, mas já previamente esperada, né, César? Boa noite. César Figueiredo. Boa noite, Edmilson. Boa noite a todos presentes. Boa noite sempre especial ao torcedor alvinegro. O desenho desse desfecho já vinha sendo delineado há algum tempo. A gente sentiu muito o baque da desclassificação precoce, eu digo assim, da Copa do Nordeste e também desclassificação precoce no Campeonato Cearense. Eu comentei, inclusive, no PV, comentei outras vezes, e o Lisca passou quase 4 meses, quer dizer, nessa temporada já quase 4 meses, no Ceará com um plantel novo e não conseguiu montar um time. E a diretoria demorou muito a fazer essa mudança no comando técnico do Ceará. A gente vê que no primeiro jogo que o Christian assumiu, o Ceará teve uma formatação melhor. No primeiro jogo, aquele primeiro tempo contra o Santa Cruz foi muito bom. Mas ali já demonstrou que um treinador queria fazer a montagem de um time que realmente fosse eficiente perante os adversários. Ele não teve tempo realmente para isso, era um técnico interino. Nem treinou, era jogo quarta, domingo. Exatamente, um técnico interino. Viajando ainda. Mas mostrou que queria realmente uma projeção melhor para o time, para o Ceará. Mas essa demora da diretoria em fazer essa mudança realmente fez com que o Ceará pagasse, e muito caro, por essa situação. O Ceará agora está fora das finais do Campeonato Cearense, está fora da Copa do Nordeste do próximo ano, e realmente a receita em termos desses 2 anos, 2016 e 2017, já não entra no planejamento da diretoria do Ceará. Planejamento esse que o Ceará, quando elaborou o projeto para a campanha de 2016, o Ceará elaborou um projeto, Edmilson, cuja execução passava exatamente pelo desempenho do time em campo. Principalmente nessas duas fases. Principalmente, né? Agora no primeiro semestre. Era no primeiro semestre, aí você realmente se estabelecia como um time em campo, um time bem montado, para o grande projeto do segundo semestre, que é ascender a primeira divisão. Está já com o caminho pautado para isso, com o caminho já sedimentado para isso. Mas infelizmente tem que se fazer, como o próprio Sérgio Soares disse, uma intertemporada, fazer um novo planejamento e executar de uma maneira diferente já a partir quase de maio, quase da metade do ano, quase no início da segunda divisão. O Ceará que, pasmem torcedores, o Ceará que no Brasil é visto de uma maneira já diferente em termos de norte e nordeste, o Ceará ficou fora.
Lá fora, o Ceará, o adversário maior do Ceará é um time de terceira divisão. Esse era o adversário maior no Campeonato Cearense, de terceira. Então o Ceará ficou fora, aleijado da competição, por time de terceira e outros menos votados, infelizmente. Tá certo, César, já a gente volta a conversar. Mas eu tenho um ouvinte aí para conversar com a gente, quem é, Lucimar, boa noite. Boa noite, Jorge Benício, tudo bem, Jorge? Como é que tá você, amigo? Estamos aqui um pouco chateados com os acontecimentos, mas eu estava conversando com o Lucimar. Tá na hora da gente separar os homens dos meninos. Os cardeais alvinegros têm que se juntar. A diretoria errou, está pagando pelo erro nosso, do Ceará. Não vamos no mérito de outro time que abriu as pernas, nada não. Foi um erro do Ceará, nós temos que pagar por esse erro. Então é isso, tem que se juntar os baluartes, ver o que é que está certo e o que está de errado. A torcida tem que se unir e não pode dar combustível para outros críticos ficarem falando besteiras aí ao todo sobre o Ceará. A gente sabe que o nosso presidente errou. Está pagando um preço caro, ele é um presidente novo na gestão, Edmilson, e ele está sentindo um peso do que é ser eliminado de um campeonato cearense. Isso. Né? Eu acho que o Ceará tem que juntar todo mundo. Não adianta estar brigando e discutindo pelo que houve, não. Tá entendendo? Jorge, e pelo menos ele já dá um sinal de que tá no rumo certo, porque ele convidou o Evandro Leitão para ser o diretor de futebol. Não sei se ele vai, mas pelo menos já dá um sinal de que tá bem intencionado. Nesse momento o Evandro vai entrar, tá entendendo? Vai tentar ajudar, porque o Evandro tem uma experiência. Em 2009 o Evandro levou uma pancada muito grande também, quando nós no primeiro semestre, que vocês lembram, a gente perdeu tudo. Nesse semestre. Nós éramos um time altamente desacreditado. O Evandro, então, quando ele entrou no Ceará, o Ceará não ganhava de ninguém. O Ceará devia a só duas pessoas, a Deus e o mundo. E o Evandro foi apanhando, levou umas bordoadas. Agora tem um detalhe nisso. Eles vão ter que fazer um time para, no mínimo, a gente brigar pelo acesso à Série A. Ir para a Série A é outra coisa. Agora, brigar pela Série A é uma obrigação do Ceará nesse momento. Tá bom, Jorge. Porque a gente tem que se unir. Eu acho que a palavra nesse momento é se agregar, é a união. Eu acho que a torcida do Ceará vai fazer isso. Tá bom? Valeu, Jorge. Obrigado, pela participação. Boa noite pra mesa, pra todo mundo aí. Vamos, vai dar certo. Muito lúcidas as suas palavras. Valeu. Beleza. Obrigado, meu amigo. Tudo de bom. Tá bom, vamos lá. É isso, né, César? Precisa unir, agregar forças. O Evandro seria. Não vou dizer que ele não aceita ser diretor de futebol, mas pelo menos alguém que chegar lá vai ter alguém para se orientar. Ele fez uma parceria muito boa com o Robinson, e de repente pode ser um valor bastante positivo para o Ceará. O resto é na primeira gestão do Evandro, ele realmente acumulava ações e foi absolutamente vitorioso. O Evandro acumulava função de presidente com a de diretor de futebol. Ele realmente mostrou que estava muito imbuído e entendendo a situação do clube e compreendendo o que é que o clube precisava em termos de contratação. Conseguiu formar bons times realmente competitivos, passaram pela mão do então diretor de futebol, o presidente Evandro Leitão, e realmente fez com que no cenário nacional o Ceará conquistasse o patamar que hoje ele detém. Precisamos, no resto todo, torcedores, conselheiros, todos, realmente a união vai fazer com que realmente seja um diferencial para o futuro do Ceará. E precisa muito dessa união. Lucimar Nascimento, boa noite, Lucimar. Lucimar Nascimento. Boa noite, Edmilson Maciel, boa noite a todos os presentes. Boa noite especial para essa torcida fiel, essa torcida que carrega o vovô nos braços. E uma torcida que hoje amanheceu triste, mas mesmo assim é como falou o nosso torcedor Jorge Benício. Esse é o momento que nós temos que nos unir. A gente tem que chegar junto e não tá queimando, falando mal. Passou. Infelizmente, a vida é assim.
Ontem nós caímos, mas hoje a gente tem que se levantar. E nós vamos nos levantar de cabeça erguida. Vamos trabalhar para chegarmos na Série A. E isso, né, o torcedor realmente é o que está esperando. Mas aqui, passando a mensagem, já que ele já falou, o Jorge Benício, mas tem aqui, ele diz, o nosso time foi eliminado, mas a torcida tem que estar unida. Estamos chateados, com raiva, mas a diretoria foi a maior responsável. Esse peso nas costas do Robson está muito pesado. É um peso muito grande. Se não trabalhar direito, paga caro e é a torcida que sofre. E a Lúcia do Manel Sátiro. Nem tudo está perdido. O momento agora é todos por um e um por todos. Vamos nos erguer. Força, Robson. É com você, Edmilson Macedo. Olá, sou Marcos do Dias Macedo. Estou aqui no Janguru Sul, de plantão e ouvindo o programa. Obrigado, Marcos. Grande abraço. Obrigadão mesmo a você, tá certo? Deixa eu ver aqui mais. Opa, Marcel, coloca eu no grupo. Quem é que tá falando aqui? Mandou o nome e tal, não mandou, mas já eu descubro aqui quem é. Mensagem muito grande. Chegando outra agora. Alô para o Júnior, torcedor do Vozão. Tá registrado, Júnior? É o Vovozap 9900-1914. Boa noite, Edmilson. É verdade que o Ceará está trazendo o Marinho de volta? Não. É o Marino. Aqui essa mensagem é dia 12. O dia 11 é hoje mesmo. Tá certo, né? E o Mota também não. A obrigação do Ceará é subir para a Série A e fazer uma Copa do Brasil melhor que a de 95, quando foi vice-campeão. Farley Júnior, só isso, né, Farley? Beleza. Deus te ouça. Garibaldi, vamos fazer o seguinte, vamos trazer o nosso amigo Rodrigo Cavalcante para o noticiário do Ceará? Podemos, né, Garinha? Então vamos lá. Rodrigo, dá o recado, Garinha. Canal do Vovô. Boa noite aos amigos ligados no Canal do Vovô. Após o vexame do último domingo, Robson de Castro fala da chegada de Sérgio Soares e das mudanças em Porangabuçu. Bota o time para jogar, como o torcedor do Ceará gosta. Passou conosco aqui talvez o maior período que um técnico passou conosco, 1 ano e 2, 3 meses. E a gente está satisfeito com o seu retorno. Amanhã ele deverá estar tendo uma conversa com um grupo de jogadores. Vamos compatibilizar a nossa agenda com a agenda dele. Comissão técnica dele deve estar chegando. Uma parte já estará aqui a partir de agora, outra parte na partir de quinta-feira. Então daqui a pouco ele vai falar para vocês os detalhes dessa vinda dele para cá. Mas a expectativa é de a gente virar a página. Não tem justificativa o momento que nós passamos, mas nós não temos mais como ficar remoendo. Nós temos que pensar agora próximo passo, ter atitude, mudar a situação. Nós estamos fazendo algumas liberações de jogadores, colocando alguns jogadores à disposição no mercado, e também fizemos aí uma reformulação geral no departamento de futebol, começando aí pela saída do nosso gerente Rodrigo Pastana. O Haroldo Martins, que era o diretor, entregou o cargo, e outras avaliações estão sendo feitas com relação a outros setores do clube que nós estaremos adequando ao novo momento que nós vamos ter daqui em diante, sob a liderança do Sérgio Soares. Robson anuncia uma lista de dispensa. Robertinho, Raul, Thiago Carvalho, Carlão, Fernandinho, Jonathan e Emanuel Biancucci. E deixa claro que o time busca no mercado. Temos um jogador já contratado, que eu não posso anunciar ainda, que está trabalhando em um clube, mas nós temos aí certamente a necessidade de contratar aí entre 5, 6 até 7 jogadores para reforçar e para a gente também, junto com o Sérgio, entender o que é que precisa de característica, até mesmo porque ele tem um sistema de jogo que ele gosta e que a gente precisa ter as peças para encaixar nesse sistema. Robson também fala sobre os integrantes da comissão técnica de Sérgio Soares. Vai trazer 2 auxiliares de preparação física, um é o Caio, que já está aqui, o outro que é o Valmir Cruz, profissional de grande experiência, passou por grandes clubes, estará também chegando aqui na quinta-feira, e vem também o Denis, que é o auxiliar técnico que esteve aqui conosco na última passagem. E fala também sobre o planejamento visando o restante da semana. Amanhã de manhã vamos já começar a conversar sobre nomes para reforçar o elenco, e à tarde ele recepciona o grupo e já encaminha o planejamento de trabalho, tanto do ponto de vista técnico quanto de físico. Nós vamos fazer uma avaliação física geral, vamos começar uma pré-temporada nova, vamos zerar, desconsiderar tudo que foi feito até então, começar tudo de novo. Robson fala sobre as buscas de um diretor de futebol e também de um gerente, já que Haroldo Martins, diretor, pediu demissão, e o Rodrigo Pastana também pediu liberação do clube.
Com relação a gerente de futebol, nós vamos pensar sobre um nome ainda hoje, tá? Uma reunião que vamos fazer daqui a pouco com membros da diretoria, alguns conselheiros, pessoas que nos ajudam aqui no clube. Com relação ao cargo de diretor de futebol, eu vou acumular por enquanto, dar um tempo para eu pensar direito a quem é que eu poderia convidar para ocupar um cargo tão importante como é o cargo de diretor de futebol. E fala que Evandro Leitão seria um bom nome para a diretoria de futebol do Alvinegro. Quem sabe, né? É excelente, né? Nós temos que fazer uma boa escolha, não temos que apressar nada nesse momento, nesse sentido. Eu acho que a pressa aqui é definir a comissão técnica e a gente definir também o planejamento daqui para frente, que é mais importante. Planejar bem para não errar, não cometer erros e evitar justamente passar por o constrangimento que nós estamos passando. E o técnico Sérgio Soares explica como será a sua logística no decorrer da semana. Nós vamos fazer uma programação, o Caio, que é auxiliar de preparação física, vai ficar aqui já, junto com o Lucas, fazendo as avaliações de amanhã. Amanhã eu tô aqui, na quarta o Caio vai ficar aqui. Na quinta-feira o Valmir chega, que a mãe dele tem uma cirurgia na quarta-feira, não pôde vir. Então ele se apresenta já na quinta-feira, já com os dados dos testes feitos pelo Caio e pelo Lucas, e começando a fazer o trabalho de base muscular durante sexta, sábado e domingo, e na segunda e na terça-feira eu já chego para que a gente possa trabalhar a parte física e já começar a parte com bola também. E garante que mesmo passando do Palmeiras, retornará a Porangabuçu. Aí eu fico direto no Ceará. A minha palavra é dirigir o São Bernardo até segunda-feira. Terça-feira eu já comando o Ceará, porque a gente vai visar a nossa preparação. Não é preparação para o jogo da volta de Copa do Brasil, a nossa preparação para o restante da temporada. Sérgio fala que já repassou alguns nomes e outros já foram até contratados pelo Alvinegro. Tem alguns nomes que nós vamos colocar, né? Tem jogadores que foi com um jogador que foi contratado, que eu conheço, né? Passou, eu conheço bem. Acho que é um jogador interessante que vai fortalecer o nosso elenco. Mas os nomes nós vamos conversar, né? Para que a gente possa aí fazer um elenco forte para essa temporada que vai iniciar agora. Como o grupo ganhou folga nesta segunda-feira, a apresentação de Sérgio aos atletas será realizada nesta terça-feira, no período da tarde, no Vovozão. Daqui a pouco, nós voltamos com mais informações do Ceará no canal do Vovô. Mais vitórias, tua bandeira. Canal do Vovô. Aqui, um pedacinho, eu posso ir? César. Aí o homem vai embora, né? Passar mais uma semana lá, mas o Ceará tem uma folguinha aí de 16 dias, né? O Ceará tem o compromisso do Ceará agora é só no dia 27 contra o Resende. O e aí só lá pro dia 10 pela Copa pela Série B. Mas dia 27 de abril. Eu sei, eu digo, né? Dentro de um mês o Ceará terá segundo compromisso, primeiro dia 27. Exatamente. Aí o Sérgio Soares pode ir lá para o São Bernardo, volta depois, já deixou planejamento aí. Realmente, né? Como se tem divulgado, o contrato dele é de boca, né? Com o São Bernardo, é um contrato de cavalheiros, mas ele realmente está numa campanha muito boa no Campeonato Paulista. Conseguiu que o seu time, que é um time pequeno, e realmente para as quartas de final do Campeonato Paulista. O jogo contra o Palmeiras é segunda-feira. Acho que segunda-feira é de São Paulo, né? Não, é segunda-feira do Palmeiras. É segunda-feira. O do Santos é sábado, do Corinthians é domingo. E o do São Bernardo é segunda-feira. Então pronto, então vamos para o intervalo, a gente volta já, senão o Garibaldi dá em mim. Vai, Garibaldi. Campeão da popularidade. Paulista conseguiu que seu time quer. É todo coberto de glórias. Dia a dia tu conquistas mais vitórias. Tua bandeira alvinegra desfraldada. Teu time Já a gente traz o Rodrigo de novo. Tem outra participação, não tem, Rodrigo? Tem, tá certo. César, mudança geral, né? Saiu o Pastana, saiu o Haroldo Martins. O Evandro foi convidado para ser diretor de futebol, ninguém sabe se ele vai poder, tem a história da família, né? O Evandro foi. Eu vi gente lá tratando mal, chamando nome no Ceará. As agruras,
na temporada passada, naquela situação que o Ceará ficou uma pendência muito grande de cair para a terceira divisão. Uma situação que a torcida não admitia de maneira nenhuma o Ceará cair para a terceira. E o Evandro sentiu realmente aquilo, passou ele, a família, todos passaram. A gente sabe que um diretor de futebol, hoje um presidente do clube, ele se expõe muito perante o torcedor, se expõe demais. E hoje, Edmilson, com a facilidade da comunicação, hoje todo mundo localiza todo mundo muito rapidamente. E, infelizmente, chegaram aí até o endereço particular do Evandro e fazer manifestações, como do próprio Robson, o Alcimar está me dizendo aqui. Então isso aí, o torcedor tem que ser do clube para o estádio, do estádio para o clube. Esquecer o restante de qualquer percurso. Todos nós temos direito pleno à liberdade, desde que você tenha a responsabilidade. Eu penso sempre assim. Mas o torcedor confunde demais as coisas. Confunde muito. Você vê umas situações em que um diretor de futebol se compromete uma parte do seu tempo com relação ao clube, um clube que só dá retorno de alegria, só dá retorno de trabalho, só dá retorno às vezes de frustração. Então a gente sabe que o sacrifício que uma pessoa às vezes faz em assumir certas funções, a gente tem que reconhecer que é dali, do estádio para o clube e do clube para o estádio. Jamais interferir em outro percurso. Que todos nós temos o nosso trabalho, a nossa função, o nosso desempenho em profissões alheias ao futebol. Nós temos nossas ocupações muito alheias ao futebol. O futebol, além de ser uma paixão, passa a ser um hobby para a maioria das pessoas. Uma válvula de escape em termos de entretenimento. Mas jamais você ter uma situação dessa em que você perseguir uma pessoa. Quer dizer, o Evandro ficou assustadíssimo com isso. E muito justamente. E você interferir, perseguir o lado pessoal da pessoa, que não tem nada a ver, absolutamente nada a ver. A gente sabe que é muito sacrificante você exercer uma função dessa. Agora, que foi o Evandro, como eu falei, na primeira gestão do Evandro, ele foi plenamente eficiente, acumulando as funções de presidente e diretor de futebol, não resta dúvida. A projeção que o Ceará tem hoje se deve exatamente à primeira gestão do Evandro e à sequência delas. O Evandro, que esteve à frente do Ceará em 3 gestões seguidas, né? E realmente foi muito eficiente. Infelizmente, no ano passado, o Ceará, depois da conquista da Copa do Nordeste, perdeu o pentacampeonato e uma campanha muito sofrível na Série B, frequentando quase a competição inteira a zona de rebaixamento. Até porque tem certos resultados, viu, Garibaldi, que interferem na vida particular do cidadão. Aí ele vai se vingar. Eu, por exemplo, o que aconteceu comigo? A noite sem dormir, a noite todo dia, amanheci o dia com dor de cabeça. Seu dia todo dia com dor de cabeça. Aí o cara acha que tem direito de se vingar de alguém. Garibaldi, me ajuda aí, pelo amor de Deus, vai. Na Copa, chegando agora, na Copa do Nordeste era para ter perdido, para tirar essa carniça. Quem tem pena fica no lugar dele, Paulinho do Conjunto Ceará. Aliás, o meu irmão Evandro ligou hoje, né? Ele disse, olha, entregar não é você mandar o jogador fazer gol contra, nem meter a mão na bola, não. É você entrar com um time desqualificado exatamente para perder, né? E o meu irmão ligou chateado com isso. Até o gol estava totalmente impedido, parece que o trio de arbitragem estava na mesma dança, né? Aí o meu irmão ligou e disse, olha, avisa para eles que o futebol vai e volta, vai e volta, vai e volta. Amanhã alguém pode precisar de alguém para se salvar. Aí eu disse, mas esse ano eles lucraram 1 milhão, né? O Ceará deixou de tomar um gol do Conquista. Disse, mas amanhã vão acontecer novas oportunidades. O pensamento do torcedor é esse, mas fazer o quê, né? O Simar Nascimento já poderia conversar com a gente enquanto ela está ali no telefone.
Eu vou ler aqui mais algumas mensagens que estão chegando, né? Ali a mensagem do Paulinho agora. Alguma contratação confirmada? Valmar de Maracanaú. Acho que só depois de terminar o Paulista, viu? Gladson do Residencial Maria Cecília, no Pan-Americano. Sou Ceará sempre na alegria ou na tristeza. Combinado, amigo Gladson? Marcel, a situação poderia até estar pior caso o Ceará tivesse caído no ano passado. Portanto, estamos no lucro e vamos fazer um time para subir. Aqui é o Rochinha do Bradesco. Bora, Vozão. Valeu, Rochinha. Grande abraço, tá certo? Deixa-me ver aqui. Boa noite a todos. Cláudia Mota do Álvaro Wayne. Claudinha, boa noite para você, obrigado, né? Cláudia da Aldeota. Boa noite, Marcelo. Estou na escuta. Triste, porém confiante que dias melhores virão e de grandes vitórias. Agora acreditar e cobrar para que no segundo semestre seja diferente. Eles já estão contando com o campeonato na mão. Porém, um mata-mata. Opa! É mata-mata. Vamos ver, né? Eles morrem de medo disso. Beijão, querido, para você, Lucimar, o César e o Garibaldi, Cláudia da Aldeota. Valeu, Claudinha. Não era tudo, não. Aqui chegando tanta mensagem. Oi, boa noite. Poderia me adicionar no grupo do WhatsApp do canal do vovô? Meu nome é Gilberto Denis. Vou mandar aqui uma mensagem para você, Gilberto, para você ler como é, tá certo? Essa incompetência já vem desde o ano passado. Até quando, diretoria? Lula Pereira e Edmilson estão aí no mercado para assunções de diretor e gerente de futebol. Acorda, pelo amor de Deus, diretoria. Vamos deixar de lado o patrimônio e investir no campo do futebol. Thiago e o José Walter. Esse Edmilson que ele está falando sou eu, não. Eu, Edmilson, jogador da seleção brasileira e do São Paulo e Palmeiras, né? Jogou no Ceará, pois é. Quem é mais aqui? Marcel, aqui é o Vitor Bezerra. O maior culpado é a diretoria do Ceará, mas eu lembro que do ano passado o Ceará teve 2 chances de eliminar a Estela no Cearense e no Nordestão e não fez. Eles, na primeira oportunidade que tiveram, nem pensaram. Mais uma vez a diretoria erra, porque pensa demais no outro lado e esquece do lado da gente. Tá registrado, amigo. Um abraço, né? Manda um alô pra galera Gandaia Alvinegra do Batoque, ligado no canal do vovô Felipe do Batoque. Lucimar, vou passar ali pro comercial e depois você vem, porque tá difícil aí, né? Eu tô na escuta, ok? Você acabou de falar, é mais pura verdade. Amanhã é outro dia. O que se faz aqui é que se paga. É o Newton Santos. Boa noite, Felipe Barroso. Gil Robson. Marcel, Clark de Leitão não se bate com o atual presidente. Aliás, é o Gil Robson que está mandando. Tomei conhecimento hoje que uma das primeiras atitudes dessa diretoria, quando assumiu, foi demitir o Clark Leitão do departamento de futebol. Fiquei surpreso pela competência do Clark Leitão. Fiquei surpreso, mas hoje eu chequei a informação e realmente é. 30 de janeiro, um cara que ganhou tudo, não perdeu um invicto. Saiu do Ceará. Aí foi demitido porque não se bate com alguém do Ceará. E tá aí. Aconteceu um fato muito interessante agora. Dificilmente isso passaria pelo Clark Leitão. Vou dizer o que foi. Viu, Garibaldi? Se assuste, não. O Guarani de Sobral foi demitido, foi excluído do Campeonato Cearense. Apresentaram uma certidão negativa do INSS falsa e o time foi readmitido. Tá certo? Depois apresentaram já outra certidão sem ser falsa. Aí os diretores foram proibidos, foram punidos semana passada pelo TJD. Teve gente que pegou 500 dias de suspensão, 500 dias, quase 2 anos. Mas o clube não pagou nada. Dificilmente uma coisa dessa acontece na mão do Clark para passar em branco, que é um absurdo. Eu sou presidente do clube, se eu sou punido porque eu apresentei um documento para o clube, a justiça é lógico que o clube é. Você é presidente do clube, você não agiu no nome, não. César Figueiredo não é César Figueiredo, você agiu como presidente do clube. Então o que aconteceu foi isso, tá certo? O clube, então, puniram os dirigentes e deixaram o Guarani. Mas infelizmente, como demitiram o Clark Leitão, que eu duvido que ele engolisse uma dessa. Clark, a competência do Clark é inegável à frente das coisas, dos interesses do Ceará.
como você disse, absolutamente vitorioso, invicto mesmo. O Clark é uma pessoa que a gente conhece há muito tempo, é meu amigo particular, a gente foi colega de colégio. E realmente também, Edmilson, eu não sabia desse afastamento do Ceará. Nesse fato aí do Guarani, o Guarani foi o grande beneficiado por essa falcatrua, né? São essas nuances, torcedor, que fazem com que o currículo da federação nos deixe desacreditar. O currículo dessa federação, o currículo dessa história desse futebol cearense, o currículo dos adversários do Ceará. Esse tipo de gente aí é que faz com que a lisura que se pretende ter na competição seja alijada. A lisura realmente não existe nessa situação. E o grande beneficiado foi o Guarani de Sobral. Não passaria, com certeza, nas mãos do Clark Leitão. Lucimar Nascimento, o que você tem mais aí, minha querida Lucimar? Sim. Mandar aqui um abraço para o Antônio Rodrigues, lá no Gereissati 2. Nunca mais tinha falado do Antônio Rodrigues, ouvinte cativo. Um abraço, Antônio. E o Bibidu no Cascavel. Ele diz: Edmilson, tu acha que na situação de ontem os coloridos iam deixar o Ceará no caminho deles? Certo. Ele diz o seguinte: mas todo jogo tem ida e volta. Pois é, vendo o Ceará dando baile no time deles, embora tenha perdido, mas o Ceará nos 2 últimos jogos com eles jogou muito bem. Só bobo pensava que eles iam deixar o Ceará continuar, porque no final poderia dar zebra e o Ceará poderia ser o campeão. E o Paulo do Itaperi: vamos dar a volta por cima, não iremos criticar e nem baixar a cabeça. Edmilson, a Maria Fumaça disse que não era para ficar pedra sobre pedra. Eles esquecem que o time, somando, né, o tempo de terceira, soma 15 anos. Nem se acabou. Só porque o Ceará está fora da semifinal, o mundo se acaba. Olhem para vocês. Aguardem a resposta. É com você, Edmilson Maciel. Tá certo. Vai lá, Garibaldi. Vamos aí. Tem 2 meninos lá, rapaz. Mais tarde. Rodrigo, chama o Rodrigo? Pode chamar? Rodrigo? Vamos lá. Canal do Vovô. Como a segunda parte do noticiário do Ceará no Canal do Vovô. O ex-presidente Evandro Leitão não esconde que foi procurado por Robson de Castro para assumir a direção de futebol do Ceará. Recebi sim, e quero contribuir. Não sei, vou pensar direitinho, não sei se vai ser possível eu assumir como diretor, mas vou contribuir, de alguma forma irei contribuir e vou estar mais presente no clube, vou estar mais com o próprio Robson, acompanhando todas as decisões, para que a gente possa, volto a dizer, a trilhar onde o Ceará nos últimos anos tem conseguido aí obter o respeito, não só aqui no nosso estado, mas em todo o país, que é o caminho das vitórias. Evandro deixa claro que por ele já assumiria o futebol alvinegro, mas deixa claro que consultará sua família e também pensa no tempo que terá que agregar, pois hoje é deputado estadual. O tempo e sobretudo minha família, tá? É o tempo realmente, mas com o tempo, quando a gente tem amor, a gente encontra, mas aí é mais a minha família que ano passado aconteceram muitas coisas que eu tenho que partilhar isso, e minha esposa para mim é tudo, minha esposa e meus filhos, então eu não faço nada sem antes conversar com eles, sem antes eu pedir o aval. Paixão, rapaz, a gente tem, e a paixão é insustentável. Eu queria hoje estar aqui dizendo para vocês que eu tô aqui como diretor de futebol, eu queria estar hoje aqui dizendo para todo mundo, porque a paixão é uma coisa insustentável, mas acima da minha paixão pelo Ceará tá a paixão pela minha família. Como o grupo ganhou folga nesta segunda-feira, a apresentação de Sérgio aos atletas será realizada nesta terça-feira, no período da tarde, no Vovozão. Com notícias do Ceará, Rodrigo Cavalcante para o Canal do Vovô. Pronto, e o Sérgio Soares chegou, né? O jogo dele é segunda-feira, né? Terça-feira ele vai estar aqui. Fez um planejamento para a semana, 2 dias de física, terça e quarta, quinta e sexta, 2 dias de fisiologia e médico, teste geral para saber a condição de cada um. Quinta e sexta já começam os trabalhos físicos, intensificando para quem está mal e pelo menos vai ter esse aproveitamento, né, Sérgio? O novo departamento de preparadores físicos já está aí, né? Já vão estar trabalhando a partir de amanhã. E toda essa avaliação do plantel remanescente com certeza começa a partir de amanhã e vai passar para as mãos do treinador quando ele realmente assumir
toda a parte de preparação técnica do grupo. Tua bandeira alvinegra desfraldada, teu time é burro. Perguntaram um cara aqui se como é que tava lá no Ceará, o cabo disse, os papas de fundo tava tudo lá. Tava naquele jornal lá, daquela, né? Aí, esse termo é interessante. Hoje foi representação, né? Ele já disse segunda-feira tem um jogo, terça-feira, mesmo que esse time passe, continua, ele vem pro Ceará, né? Isso é bom, né, César? Pelo menos tem um mês para se preparar, porque hoje é dia 10, Ceará deve estar dia 10 de maio, tem um mês, tá certo? Pra Série B, né? Série B. Aí você tem só um jogo nesse intervalo, que seria o match trade, né? Exatamente, seria uma avaliação maior, né? O jogo contra o Resende de volta vai ser uma avaliação maior e melhor para o próprio Sérgio Soares. E o Resende não é um adversário que ofereça grandes resistências, a meu ver, para o time que se pode montar com o plantel que o Ceará tem. E ainda mais que na própria competição ainda pode se inserir novos contratados. Com certeza, para a sequência da Copa do Brasil e a estreia no Campeonato Brasileiro da Série B, se Deus quiser, a gente vai ver um time completamente diferente, Edmilson. O Tairone Gomes, boa noite, Marcelo. Precisamos de mais transparência com relação à parte financeira do clube. Sei que a situação não é fácil, mas não é possível que mesmo com a venda de vários jogadores, cotas, patrocínios e premiações, nós não possamos ser ousados e arriscar alto. Cansamos de refugos e jogadores bichados. Precisamos de um diretor e gerente de futebol que realmente entenda de futebol. O Robson à frente do Ceará foi tragédia anunciada desde a Série B do ano passado. A diretoria tem que respeitar o clube e a torcida. Tairone Gomes. Eu quero dizer que eu não escolho mensagem para ler não, tá certo? Eu pego aqui e vou aqui aparecer. Não tenho nenhuma razão para estar poupando A ou B, tá certo? O Fernando Souza botou aqui devolvam o nosso Ceará na escuta. Fernando, um abraço para você. Deixa eu ver aqui o que eu tenho aqui, pessoal do grupo do canal do Vovô Ouro. É o seguinte, eu estou fazendo 2 grupos, canal do Vovô Ouro e Prata. O Ouro é para aquele pessoal que se compromete comigo a todo dia ler o meu blog e compartilhar. E em compensação eu vou fazer sorteios. Essa semana ainda vou fazer um sorteio relativo ao mês passado. E o Prata é só informação. O Ouro eu dou muita informação legal, antecipada, tal, tá certo. Se você quer fazer parte de um desses 2 grupos, você manda mensagem 9900-1914. Esse é o novo canal do vovô, tá certo? Do Vovô Zap, 9900-1914. Você pode mandar a mensagem dizendo o que quer. Pronto, Caribó? Então pronto, né? Então vamos. Boa noite, Simão. Boa noite. Até amanhã, César. Até amanhã, boa noite.